na sua versão, para que você possa ficar com esse assunto de maneira clara na sua mente. Porque a curva de oferta agregada de curto prazo, portanto com inclinação positiva, ela se desloca. Vamos ver aí o que esse tópico contribui com esse debate. A curva de oferta agregada de curto prazo, ela nos diz a quantidade de bens e serviços ofertada no curto prazo para qualquer nível de preços dado. Então essa curva, ela é similar à curva de oferta agregada de longo prazo, mas com a inclinação positiva em vez de vertical, por causa lá da ocorrência de salários rígidos, preços rígidos e percepções equivocadas. Então, o que a gente viu do ponto de vista das razões de por que a curva de oferta agregada se desloca, também na do curto prazo, só que a diferença é que uma é vertical, porque é de longo prazo, e uma tem uma inclinação positiva, porque é de curto prazo. Portanto, ao pensarmos no que desloca a curva de oferta agregada no curto prazo, temos além de todas as variáveis que deslocam a curva de oferta agregada de longo prazo, que a gente já viu, então, os mesmos fenômenos que deslocam a curva de oferta agregada de longo prazo são as mesmas que deslocam a curva de oferta agregada no curto prazo. Considera também mais uma nova variável, que é o nível de preços esperado. Então, a única variável adicional no curto prazo é a compreensão da variável, o nível de preços esperado, uma vez que ele influencia os salários rígidos, os preços rígidos e as percepções equivocadas sobre preços relativos. Vamos começar pelo que sabemos a respeito da curva de oferta agregada de longo prazo. Então, como vimos anteriormente, deslocamentos na curva de oferta agregada de longo prazo normalmente resultam de alterações no trabalho, que foi o que a gente viu num tópico aí mais acima, anterior, né? Então, se esqueceu, volta lá para ficar claro. Então, normalmente, nós temos alterações no trabalho, na quantidade de trabalho, na quantidade de capital, na quantidade de recursos naturais ou no conhecimento tecnológico disponível. Essas mesmas variáveis também deslocam a curva de oferta agregada no curto prazo. Então vamos aí a um exemplo para ficar claro sobre o que desloca. Então, se você se esqueceu, volta lá o vídeo um pouco e vê novamente, ou vê nas suas anotações, essas 4 alterações que podem acontecer e que podiam deslocar lá a curva de oferta agregada no longo prazo e também deslocam a curva de oferta agregada de curto prazo. Então vamos aqui a um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Então, quando um aumento no estoque de capital da economia aumenta a produtividade, então tem mais dinheiro disponível, digamos, para investimento, isso aumenta a produtividade. A economia consegue produzir mais bens, então está mais produtiva, isso resulta na produção de mais bem. Portanto, ambas as curvas de oferta agregada de longo prazo e curto prazo se deslocam para a direita. Então, eu tenho um aumento no estoque de capital, um aumento na quantidade de recursos, digamos, para investimento, para novas máquinas, por exemplo. Isso aumenta a produtividade, isso aumenta a quantidade de bens produzidos pela economia e, portanto, ambas as curvas de oferta agregada de longo e de curto prazo se deslocam para a direita. Então, se ela tem uma inclinação positiva, ela se desloca para a direita e para baixo. Quando um aumento no salário mínimo eleva a taxa natural de desemprego, a economia tem menos trabalhadores empregados. Então, produz menos bem, porque ambas as curvas de oferta agregada, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, ambas vão se deslocar para a esquerda. Então, veja, não é muito complicado. Então, as alterações que podem gerar deslocamentos na curva de oferta agregada produzem o mesmo deslocamento na de curto prazo e na de longo prazo. A diferença é que a longo prazo é vertical
E a curto prazo é inclinação positiva. Então, longo prazo vertical, curto prazo inclinação positiva. Mas os efeitos de deslocamento sobre elas são a mesma coisa. Então, se eu tenho um aumento no salário, então aqui, ó, veja, eu tenho a curva de longo prazo vertical e eu tenho aqui a curva de curto prazo, a curva de oferta agregada de curto prazo com inclinação positiva. Então, o que é que eu tenho? Então, se eu tenho um aumento no salário mínimo que eleva a taxa natural de desemprego, diminui a quantidade de trabalhadores empregados, portanto, produz menos bens, o que é que eu tenho do ponto de vista do deslocamento da curva de oferta agregada de longo prazo e de curto prazo? Ambas vão se deslocar para a esquerda. Então, a de longo prazo vertical vai se deslocar para a esquerda, para a minha esquerda aqui, e a curva de oferta agregada de curto prazo vai se deslocar para a esquerda e para cima. Então, ambas vão seguir o mesmo movimento. Então, isso aí não é tão difícil revelar. A nova variável importante que afeta a posição da curva de oferta agregada de curto prazo é a expectativa das pessoas quanto ao nível de preço. Então, essa aqui é importante deixar registrado, é a variável diferente em relação ao longo prazo. Então, no longo prazo, nós não temos essa expectativa das pessoas quanto ao nível de preço. Então, como vimos, a quantidade ofertada de bens e serviços depende no curto prazo dos salários rígidos, dos preços rígidos e das percepções equivocadas. Contudo, salários, preços e percepções, eles são estabelecidos com base nas expectativas quanto ao nível de preço. Então, o longo prazo já aconteceu. Mas no curto prazo, você tenta precificar, você tenta estimar a expectativa do nível de preço. Por isso que é a expectativa das pessoas quanto ao nível de preços. Então, a definição do salário, a definição do preço e a minha percepção equivocada vai depender, portanto, da minha expectativa quanto ao nível de preço, aquilo que a gente viu lá em cima no parágrafo anterior. Então, a empresa pode ter uma expectativa de ter um preço a 100 e acontecer a 95, ou ter a 100 e acontecer a 105. Então, isso é uma expectativa que pode ser frustrada. Então, assim quando as expectativas sobre o preço, os níveis de preços mudam, a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca. Então, veja, como você tem no curto prazo a existência da expectativa quanto ao nível de preços, e essa expectativa ela pode, portanto, ser frustrada, ao ser frustrada ela se desloca. Então, eu tenho uma determinada expectativa de curto prazo. A minha expectativa era de 100 e o preço é 105. Minha curva de oferta agregada de curto prazo se desloca para a direita. Mas a expectativa é de um preço menor. Ela se desloca para cima e para a esquerda, mais uma vez revelando se vai ter mais produção ou menos produção. Por quê? Porque a expectativa de preço, a expectativa das pessoas quanto ao nível de preços faz com que, se for frustrado ou se for positivo, ela tome, claro, decisões ou comportamentos diferentes, ok? Então, ainda que eu fale aqui um pouco rápido, mas aí volta, passa o vídeo quantas vezes for necessário para que fique claro o entendimento em relação a esse assunto. Para colocarmos essa ideia em termos mais concretos, vamos considerar então uma teoria específica da oferta agregada, a teoria dos salários rígidos. Então, vamos ver isso aqui aplicado, como é que fica mais fácil o entendimento. De acordo com essa teoria, quando os trabalhadores e as empresas esperam que o nível de preços, portanto, seja elevado, então, os trabalhadores e as empresas esperam que o nível de preço seja elevado. É mais provável, portanto, então, a expectativa é de alta, que elas negociem, portanto, salários mais altos. Então, como eu tenho uma expectativa alta, eu vou querer um salário melhor. Salários mais altos aumentam os custos das empresas e, para qualquer nível de preço vigente, reduzem a quantidade ofertada de bens e serviços pelas empresas. Portanto, quando o nível de preços esperado se eleva, os salários e os custos eles aumentam e as empresas reduzem a quantidade ofertada de bens e serviços. Note aí o que acontece. Então, expectativa
de nível de preço elevado, os trabalhadores vão querer um salário mais elevado, esse salário mais elevado vai aumentar o custo da empresa para o nível de preços vigente, o que vai reduzir a quantidade ofertada de bens e serviços. Quando esse nível de preços esperado se eleva, portanto existia uma expectativa e a expectativa agora é maior, os salários e os custos das empresas também aumentam e, consequentemente, as empresas reduzem a quantidade ofertada de bens e serviços justamente porque ela tem uma expectativa de lucro menor, que não foi aquilo que foi estimada por ela, porque o nível de preços aumentou. Dessa forma, a curva de oferta agregada de curto prazo desloca-se, portanto, para a esquerda, aquilo que eu tinha falado. Então, como há uma redução da quantidade ofertada de bens e serviços, ela se desloca para a esquerda e para cima. Inversamente, para um nível esperado de preços menor, os salários e os custos diminuem, as empresas aumentam a produção para qualquer nível de preço dado e a curva de oferta agregada de curto prazo, portanto, vai se deslocar para a direita. Então, aí seria o funcionamento contrário. Um raciocínio semelhante, portanto, aplica-se a cada uma das teorias da oferta agregada. A lição, portanto, geral é a seguinte, aí cabe marcar e falar com bastante tranquilidade. Então, veja, um aumento no nível de preços esperado, reduz a quantidade ofertada de bens e serviços e desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a esquerda. Agora, uma redução no nível de preços esperado eleva a quantidade ofertada de bens e serviços e desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a direita. Então, tem um efeito, preços maiores diminui a produção, preços menores aumenta a produção, porque aqui, claro, está ligado ao funcionamento da empresa do ponto de vista dos custos e dos salários, enfim, e, claro, da realização de um lucro, de uma expectativa de lucro. Como veremos na próxima sessão, essa influência das expectativas sobre a posição da curva de oferta agregada de curto prazo representa um papel-chave na conciliação do comportamento da economia no curto prazo com seu comportamento de longo prazo. Então, veja, como nós veremos na próxima sessão, essa influência das expectativas, veja, a influência das expectativas sobre a posição da curva de oferta agregada de curto prazo vai representar um papel-chave aí nesse encontro entre o que acontece no curto prazo e o que acontece no longo prazo. Então veja, enquanto no curto prazo as expectativas elas são muito fixas, rígidas, e a economia se encontra na interseção das curvas de demanda agregada e oferta agregada no curto prazo. Então, no curto prazo, as expectativas elas são fixas e a economia se encontra na interseção das curvas de demanda agregada e oferta agregada, porque você tem oferta agregada com inclinação positiva e demanda agregada com inclinação negativa e, portanto, você vai ter interseção. E no longo prazo, as expectativas elas se ajustam e a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca. Então, se ajustam e a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca. Esse deslocamento, portanto, garante que a economia finalmente se encontre na interseção das curvas de demanda e de oferta agregadas de longo prazo. Então, é importante que isso fique claro. Só voltando aqui, então, no curto prazo, as expectativas são fixas, vão se encontrar na interseção de demanda agregada e oferta agregada, e no longo prazo, as expectativas elas se ajustam e a curva de oferta agregada de curto prazo se desloca, e esse deslocamento garante, portanto, uma interseção das curvas de demanda e oferta lá no longo prazo. Agora você já deve entender as razões pelas quais as curvas de oferta agregada de curto prazo têm, portanto, inclinação positiva e quais acontecimentos e políticas podem fazer com que ela se desloque. Vamos agora ver aí este resumo da tabela número 2. Então, a tabela número 2 discute toda essa questão que a gente viu neste tópico, né? Então, voltando aqui, nós temos aqui a tabela número 2, a curva de oferta agregada de curto prazo. Qual é o resumo que podemos ter de tudo isso que a gente viu nesse tópico? Vamos lá. Então,
por que a curva de oferta de curto prazo ela tem inclinação positiva? E por que a curva de oferta de curto prazo poderia se deslocar? Os dois pontos que a gente viu. Então aqui estão os resumos dos itens que compõem a reflexão em torno dessas duas perguntas. Então, por que a curva de oferta de curto prazo tem inclinação positiva e por que a curva de oferta agregada de curto prazo poderia se deslocar? Por que a curva de oferta de curto prazo tem inclinação positiva? Nós vimos que tem 3 pontos, 3 análises a partir de 3 teorias diferentes que podem explicar por que essa curva de oferta de curto prazo ela tem uma inclinação positiva em relação ao eixo X e Y. Então, nós vimos lá a teoria dos salários rígidos, a teoria dos preços rígidos e a teoria das percepções equivocadas. Então, na teoria dos salários rígidos, vimos que um nível de preços inesperadamente baixo eleva o salário real, o que leva as empresas a empregar menos trabalhadores e a produzir uma quantidade menor de bens e serviços. Então, se o nível de preços cai, lembre-se de que o salário dos trabalhadores ele não vai variar tão rápido quanto a gente imagina diante de mudanças em alguns fenômenos econômicos. Portanto, há uma rigidez contratual e que isso faz, caso o nível de preço seja baixo, faz com que a empresa empregue menos, produza menos e, consequentemente, derrube o PIB. A teoria dos preços rígidos é quando um nível de preços baixo, neste caso aqui fazendo a análise também do lado do baixo, faz com que algumas empresas com preços acima do desejado deprimam suas vendas e levem-as a reduzir a produção. Então, diante de algum comportamento atípico na economia, algumas empresas não vão, por conta do custo de menu ou por outras razões, não vão deslocar ou variar os seus preços com tanta flexibilidade no curto prazo. Portanto, elas ficam com preços mais altos, caso o nível de preço baixa, vão perder venda e, consequentemente, vão reduzir as suas vendas. E a teoria das percepções equivocadas, ou seja, pode dizer que em um nível de preços também inesperadamente baixo, aqui o resumo está apresentando sempre o lado do nível de preços baixo, leva a alguns ofertantes a pensar que seus preços relativos caíram e isso induz a uma diminuição do preço, porque a sensação do produtor é que ele está operando a um preço relativo menor, ainda que seja uma percepção equivocada. Então, essas 3 teorias, elas vão de maneiras diferentes justificar por que a curva de oferta de curto prazo tem uma inclinação positiva, ok? Então, esse aí é o resumo do que a gente viu aí nos últimos parágrafos desta sessão. E por que a curva de oferta agregada de curto prazo poderia se deslocar? Lembrando, as razões aqui no curto prazo são as mesmas que a gente viu do longo prazo, com acréscimo de apenas o número 5 aí, que é o que de fato existe no curto prazo, que é quando ocorrem os deslocamentos decorrentes de alterações no nível de preços de esperado. Então, esse item 5, ele só existe na curva de oferta agregada de curto prazo como uma das razões do deslocamento da curva. Agora, os outros 4 anteriores, eles também existem, portanto, na curva de oferta agregada de longo prazo, que é o deslocamento os deslocamentos decorrentes de alterações do trabalho, os deslocamentos decorrentes de alterações do capital, os deslocamentos decorrentes de alterações dos recursos naturais e os deslocamentos decorrentes de alterações da tecnologia. Então, lembrando que as questões ligadas ao trabalho é quando um aumento na quantidade de mão de obra disponível, devido talvez a uma queda da taxa natural de desemprego, desloca a curva de oferta agregada para a direita. Uma redução na quantidade de mão de obra disponível talvez faz com que a taxa
há um aumento na taxa natural de desemprego, desloca, portanto, a curva de oferta agregada para a esquerda. Então, uma redução da quantidade de mão de obra disponível desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. Então, variou a quantidade de mão de obra disponível, para mais ou para menos, vai ter um efeito diferente no deslocamento. Os deslocamentos do capital, que podem incluir capital físico ou capital humano, então um aumento nesses capitais desloca a curva de oferta agregada, portanto, de curto prazo para a direita, e uma redução no capital físico desloca essa curva de oferta agregada para a esquerda. Tem as questões decorrentes às alterações dos recursos naturais, em que você tem um aumento na disponibilidade de recursos naturais, desloca a curva de oferta agregada para a direita, e uma redução desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. Lembrando que deslocamentos para a direita em geral significa aumento de produção, deslocamentos para a esquerda significam necessariamente uma redução da produção, ou uma redução, consequentemente, do crescimento econômico. O ideal é que a curva de oferta agregada se desloque sempre para a direita, resultando em mais produção, em mais bens e, consequentemente, como a gente já viu em capítulos anteriores, sobretudo lá os primeiros de macroeconomia, que falam sobre PIB, PNB, sobre riqueza e crescimento, é claro que dentro dessa teoria econômica, quanto mais bens e quanto mais produção, maior o bem-estar. E o último são os deslocamentos decorrentes de alterações de tecnologia, portanto, um avanço no conhecimento tecnológico desloca a curva de oferta para a direita, aumentando a produção, e uma redução na tecnologia disponível, por exemplo, por conta de algum problema, desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. Então, nós temos aí duas situações, ou melhor, 5 situações que vão descrever por que a curva de oferta agregada de curto prazo ela se desloca. Ok? Então esse foi um quadrinho breve de resumo. Se você tem alguma dúvida, volta aí, dá para parar o vídeo, enfim, copiar os pontos principais desse quadro. Esse quadro é uma síntese. Tivemos também em algumas páginas anteriores também um resumo na tabela 1, um resumo também em torno da outra curva. Se a gente voltar aqui, então, a tabela 1 é a curva de oferta agregada de curto prazo, um resumo. E se nós voltarmos aqui rapidinho, podemos ver que a tabela 1, nós temos a curva de demanda agregada, um resumo. Então, temos aí os resumos em torno de toda essa complexidade no que tange o deslocamento, enfim, no curto prazo, no longo prazo, para que você possa entender como funciona, portanto, a demanda agregada e a oferta agregada de uma economia, sobretudo a partir de flutuações econômicas de curto prazo.